Olá, nós preparamos esse vídeo sobre a PEC 32, chamada Contra-Reforma Administrativa, para fazer um chamado à categoria docente do Cefet-MG a fazer uma discussão sobre esse tema e estar muito atento aos profundos impactos negativos que essa contra-reforma administrativa traz para o serviço público e para toda a sociedade brasileira. Então, vou fazer uma apresentação trazendo os eixos estruturantes da reforma e as suas consequências, e a necessidade, no sentido de argumentar da necessidade de nós termos consciência do grande impacto, do grande problema que significa essa reforma, seus efeitos muito negativos, e da necessidade de nós estarmos juntos na resistência e na luta contra a aprovação dessa PEC. No nosso entendimento, essa contra-reforma administrativa, se ela for aprovada no Congresso Nacional, tal qual ela foi proposta pelo governo Bolsonaro, ela significa o fim do serviço público no nosso país. Essa PEC 32, ela se estrutura em 4 eixos: o fim da estabilidade do servidor público, o fim do regime jurídico único, o aparelhamento do Estado e a privatização dos serviços públicos. O fim da estabilidade ele vai acontecer por meio da criação de 5 tipos de vínculo empregatício. E entre esses 5 tipos, apenas um deles terá estabilidade, que é a carreira típica de Estado. As categorias profissionais que vão compor essa carreira serão definidas por meio de lei complementar, que vai ser elaborada e votada depois da eventual aprovação da PEC. Os demais vínculos são contrato por tempo indeterminado, vínculo por experiência, contrato por tempo determinado, cargo de liderança e assessoramento. O vínculo por experiência vai ser uma etapa final do processo de seleção por concurso público. O contrato por tempo determinado é o contrato temporário, da forma como nós conhecemos. E o cargo de liderança e assessoramento é aquele cargo de indicação e que ele pode ser ocupado por servidores que não sejam da carreira do serviço público. Um aspecto importante é que vai passar a ser cargo de liderança e assessoramento de recrutamento amplo também as funções comissionadas. Hoje, as funções comissionadas, elas são ocupadas por servidores de carreira. A PEC prevê que o cargo de liderança e assessoramento vai abarcar todas essas funções, aquelas chamadas de confiança, que é de recrutamento amplo hoje, mas também as funções comissionadas. Então, a gente pode ter, por exemplo, na chefia de um departamento, um profissional que não é servidor da carreira do serviço público, sequer seja professor. Ele pode ser indicado e ocupar essa função comissionada como um cargo de liderança e assessoramento. Quais são as consequências do fim da estabilidade? Ora, uma vez extinta a estabilidade, isso significa o fim da autonomia do servidor no exercício da sua função. O servidor público passará a ser objeto de mais fácil assédio por parte das suas chefias. Ele não vai poder ter uma atitude de independência para combater eventuais práticas de corrupção que ocorram no setor em que ele atua. Nós teremos uma grande rotatividade no serviço público a cada mudança de governo. Essa grande rotatividade significa descontinuidade das políticas públicas, perda da memória de boas práticas, perda da memória técnica de funcionários eventualmente demitidos. Ou seja, terminar com a estabilidade do servidor público é abrir uma avenida ampla para que se transitem através dela os adeptos do clientelismo e da corrupção. Nós teremos o fim da progressão por tempo de serviço, a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho com redução de salário, ou seja, nós podemos ter os salários reduzidos com a justificativa que vai reduzir a jornada. Os novos contratados após a PEC terão férias de 30 dias. Isso significa, por exemplo, que na educação, os professores que forem contratados para a carreira do serviço público não mais terão 45 dias de férias. Os auxílios do tipo auxílio alimentação, auxílio saúde, que seria saúde suplementar, esses auxílios eles só vão permanecer nos nossos contra-cheques se eles forem aprovados por lei ordinária no Congresso Nacional. E essa lei vai ter que ser votada após a aprovação da PEC. Se essa lei não for votada, esses auxílios serão retirados e a gente não terá direito mais a eles. E uma vez votados, os valores determinados na lei são valores nominais, eles não são automaticamente corrigidos.
Então, para que se altere esses valores, novas leis terão que ser votadas no Congresso. Ou seja, a chance disso ser uma quantia insignificante nos nossos contra-cheques é muito grande com o passar do tempo. O outro eixo que estrutura essa PEC é o aparelhamento do Estado. Esse aparelhamento vai acontecer porque a PEC confere ao presidente da República ou aos chefes do Executivo Estadual e Municipal amplos poderes. O prefeito de uma cidade, o governador de um estado, o presidente da República, eles poderão alterar, sem consultar o Congresso, toda a estrutura administrativa, em termos de ministérios, de cargos, de carreiras, de funções. Vai ser algo discricionário ao chefe do Executivo. Então, os poderes são excessivamente ampliados, o que pode efetivamente comprometer a estrutura do Estado, desorganizá-la a cada mudança de governo. Como eu disse, nós vamos poder ter chefias que antes eram funções comissionadas, exercidas pelos pares, sendo exercidas por cargos de liderança e assessoramento de pessoas que sequer foram concursadas. E nas mãos de um chefe do Executivo que não tem um conhecimento pleno da estrutura do Estado, que tenha um interesse, por exemplo, de desmontar o Estado, nós vamos ter a banalização das carreiras, ou seja, com esse aparelhamento fica muito fácil desmontar a estrutura do Estado, desmontar a ampla estrutura e complexa estrutura do serviço público. Uma vez extinta a estabilidade, uma vez extinto o regime jurídico único e o Estado aparelhado pelo governante de turno, está aberto o caminho para a privatização dos serviços públicos. E isso vai ser fortemente favorecido porque a PEC abre a possibilidade de que diferentes setores da gestão pública formem contratos com a iniciativa privada ou formalizem instrumentos de cooperação, em que você transfere para a iniciativa privada, mediante a entrega de recursos públicos, a gestão de um setor, de um órgão, que passa a ser regido por leis, por exemplo, que a empresa que fizer esse contrato, a organização social que fizer esse contrato da iniciativa privada, que firmar um contrato de gestão, que firmar um instrumento de cooperação, ela poderá, por exemplo, ter todo o seu quadro contratado de forma temporária. Então, você não vai ter preenchimento desses quadros por concurso público. Então, você praticamente privatiza uma determinada área do serviço público, entregando esse serviço para uma organização social da iniciativa privada, para uma empresa. Então, você vai ampliar muito a possibilidade de contratação por prazo determinado, e a PEC ela não cria mecanismo de controle para esses contratos de gestão. Na verdade, ela prevê, inclusive, que se possa ter um orçamento global de recursos transferidos para esses contratos e instrumentos de cooperação, sem um controle definido, de modo que é como se fosse um cheque em branco para as empresas que firmarem esses contratos, esses instrumentos de cooperação, gerir os recursos da maneira como quiserem, sem nenhum controle social. E aí você vai ter um grau de liberdade muito grande sobre o regime de contratação e compras, e nós sabemos qual seria a consequência disso. Então, o que nós temos, na verdade, nessa chamada contra-reforma administrativa, que está proposta pela PEC 32, não é uma reforma da administração pública, é uma reforma do Estado, é um desmonte do Estado. A assessoria jurídica do ANDES e a assessoria legislativa chamam a atenção para a insegurança jurídica que essa PEC vai produzir, porque ela vai deixar uma série de fatores que estão hoje estruturados para serem regulamentados por leis posteriores no Congresso, leis ordinárias e leis complementares, sendo que o texto da PEC tem muitas imprecisões e que vão gerar muitas diferentes interpretações, ou seja, essa PEC, ela desorganiza o Estado, ela desorganiza o serviço público, gera insegurança jurídica. Ela cria a possibilidade de aumentar a transferência de fundos públicos para o setor empresarial, ela deixa o Estado sujeito aos desmandos e arroubos autoritários do governante de turno, e, ao final, entregando o serviço público para a iniciativa privada, aqueles direitos sociais que estão garantidos na Constituição, saúde, educação, moradia, assistência social, eles vão ser convertidos em mercadoria, e a sociedade não vai ter acesso a eles de forma gratuita e qualificada, a sociedade vai ter que pagar para ter acesso, vai pagar duas vezes, vai pagar por meio de impostos e depois pagar para obter esses serviços, porque os instrumentos de cooperação e os contratos de gestão, inclusive, facultam as organizações que firmarem esses contratos de poder cobrar mensalidades, cobrar pelo serviço prestado.
uma nota técnica, chamada Nota Técnica 69 de 2021, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Ela diz o seguinte, que impactos fiscais adversos, tais como aumento da corrupção, facilitação da captura do Estado por agentes privados e redução da eficiência do setor público em virtude da desestruturação das organizações, serão consequências dessa reforma. Eles estimam que a PEC 32/2020, de forma agregada, deverá piorar a situação fiscal da União, seja por aumento das despesas ou por redução de receitas. Uma outra síntese que eu acho muito boa foi feita pelo Braulio Santiago, que é um auditor do Tesouro Nacional. Ele diz o seguinte, que a proposta de reforma administrativa institucionaliza o bico no Estado, aponta para a privatização desregulada de serviços públicos, amplia a ingerência política na gestão e premia o grosso das categorias de servidores à frente do combate à pandemia com o fim da estabilidade. E ele afirma que a estabilidade é um instrumento de proteção do cargo público e da sociedade contra o arbítrio do poder político ou privado. O que está posto para nós é o desafio da mobilização. Nós temos a tarefa de esclarecer a população sobre todos os impactos profundamente negativos dessa reforma e como ela alcança todos nós, servidores públicos. Então, nós temos, desde a proposição dessa contra-reforma, buscado continuamente articular as entidades representativas do serviço público no Estado para combater, para resistir a essa PEC, pressionar os parlamentares e buscando unificar as lutas no plano nacional contra a contra-reforma, contra as privatizações e buscando como alternativas de aumentar a receita do Estado a taxação das grandes fortunas e uma auditoria da dívida pública, para que a gente possa cessar essa sangria do orçamento público que significa o pagamento de juros e serviços da dívida. Então, com esse vídeo, companheiras e companheiros, nós queremos chamar você para a discussão, fazer esse convite, procure se informar mais sobre a reforma. Na verdade, não é uma reforma, essa contra-reforma, se ela for aprovada, os impactos são muito profundos e muito negativos, seja para as nossas condições de trabalho, seja para o acesso do conjunto da população brasileira a serviços públicos de qualidade, que é um direito de todos, como previsto na Constituição. Então, o Sindicefet faz esse convite ao debate, ao conhecimento, à divulgação dessas ideias, para que a gente possa mobilizar não apenas os servidores, professores, técnicos e técnicas administrativos, mas também a população para resistir a esse desmonte do Estado brasileiro, que vai causar uma profunda perda de direitos à população, especialmente aos mais empobrecidos, que tanto precisam dos serviços públicos para ter acesso à saúde, à educação, ao serviço social, à assistência social. Então vamos à luta contra essa PEC, vamos nos unir, participar das assembleias, discutir, nos mobilizarmos, resistirmos e tentarmos a todo custo evitar que essa reforma seja aprovada no Parlamento brasileiro. Um grande abraço para vocês.